Boa tarde a todos. É sempre uma alegria estar aqui na casa, né? E hoje cabe a nós trazer um pouco dessas reflexões, como a Emiliana falou, baseado no que foi proposto pela casa de tema de estudo dessa tarde. E o tema da tarde é do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, um dos livros da codificação kardeciana, e eu gostaria de começar essa reflexão propondo uma pergunta a todos. Você consegue produzir pérolas? Vocês sabem como é que a pérola é produzida? Para quem não sabe, vou tentar falar um pouco disso, porque tem a ver com o que nós vamos estudar nessa tarde de hoje. A pérola, ela é formada na ostra a partir de um objeto, um intruso, que geralmente é ou um grão de areia ou um parasita que entra dentro da concha e então se aloja no manto da ostra, que é uma camada de meio que líquida, que vai então entrando nesse manto e a partir desse momento a ostra sofre, gera um sofrimento, esse intruso, esse inimigo, entre aspas, gera um sofrimento para essa ostra. Para poder se proteger contra esse ataque, a ostra então, nesse manto, começa a formar uma substância chamada nácar, ou a madrepérola também, que é mais conhecida. E que aí então, para proteger o animal que vive ali, a ostra, que é um ser animal, vai protegendo em camadas em cima daquele objeto, em cima daquele parasita ou aquele grão de areia, em camadas concêntricas, nessa madrepérola ou nácar, que é uma coisa fina e brilhante, que é justamente o que vai formar depois a pérola, que endurece rapidamente, porque à medida que ele vai fazendo essas camadas concêntricas para isolar do perigo, vai se solidificando rapidamente para que não haja o sofrimento maior para o ser vivo ali. Então, essa lição da ostra nós gostamos muito, porque tem muito a ver com o tema que nós vamos estudar nessa tarde de hoje. Porque a partir de um sofrimento daquele ser vivo, forma uma joia preciosa, uma preciosíssima, aliás, eu fiquei sabendo através de pesquisa na internet, hoje em dia a gente tem essa facilidade, que no ano passado foi vendido um colar de pérola verdadeira, pérola verdadeira. Eu particularmente gosto muito, até estou de brinco de pérola, mas nunca tive acesso a uma verdadeira não. Mas um colar de pérolas vendido na China num leilão por 7 milhões de dólares. O dólar está mais ou menos 3 e pouco, imagina mais de 20 milhões de reais. Um simples colar de pérola, para ver como é preciosa essa joia, E isso é muito bonito, me parece muito bonito, essa joia vir a partir de um sofrimento daquele ser, que a partir de um intruso, um inimigo, forma uma coisa tão bonita, tão preciosa. E esse entendimento é muito interessante para nós, porque nos cabe estudar hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, que fala sede perfeitos. E Kardec pega uma passagem que é do Sermão da Montanha, em que Jesus fala sobre o amor aos inimigos. Então, tem tudo a ver essa questão da pérola, da ostra com a formação da pérola. Então, eu vou ler as lições, a palavra de Jesus, a mensagem de Jesus, para que a gente possa ouvir realmente do mestre o que era o seu ensinamento. E ele fala assim: aprendeste que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filho do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes a quem vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem da mesma forma os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes,
Que é que com isso fazeis mais que os outros? Não fazem o mesmo tanto os pagãos? Sede, pois, vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Isso está em Mateus, no capítulo 5, os versículos 43 a 48. E a Gabriela falando da sinergia, realmente existe uma sinergia muito grande, né? Porque ela falou também um pouco disso, né? De fazer a mais do que os outros, né? Fazer diferente. Nós que já estamos buscando a doutrina espírita, já recebemos o ensinamento a mais, então precisamos também fazer diferente, que é o que Jesus já tinha falado há mais de 2000 anos. Né? Se a gente quer ser melhor, a gente precisa fazer melhor. E ele compara os publicanos, que eram aqueles que cobravam os impostos, que eram mal vistos entre o povo judeu, que não tinham a religião nos seus corações, ou pelo menos não professavam a religião, eles faziam o bem aos que eram queridos. Então, por que a gente vai simplesmente fazer o bem àqueles que nos são queridos? Jesus nos chama atenção, precisamos fazer além, fazer aqueles que nos odeiam, aqueles que nos perseguem. Da mesma forma os pagãos, né, que eram aqueles também que não professavam da religião judaica. Né? Então, se a gente simplesmente fizer o mesmo que aqueles que não têm o conhecimento, a gente está fazendo menos do que é esperado de nós. Porque se a gente recebe mais, se espera mais de nós. E Kardec vem, então, no item 2 desse capítulo, falar um pouco para nós sobre essa questão da última frase que está nesse versículo que ele selecionou, que Jesus fala para nós: sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E Kardec vem dizendo que perfeito como Deus, perfeito como nosso Pai, é impossível para nós ser, porque Deus é a perfeição absoluta. Não tem como nós nos igualarmos a Deus, senão nós seríamos deuses também, cada um de nós. Então ele vem falar para nós que essa perfeição é uma perfeição relativa, é o máximo de perfeição que nós podemos chegar sendo espíritos criados por Deus. Nós não temos como nos igualar ao Criador, mas Jesus faz essa comparação porque ele realmente queria que nós pensássemos em ser melhores, né? Em ser o máximo que nós pudermos. E aí o Kardec ainda coloca para nós também o que consiste essa perfeição relativa, que é o esperado de nós, o máximo que nós podemos fazer. É amar os nossos inimigos, fazer o bem a todos os que nos odeiam e orar pelo que nos perseguem. E ele mostra, assim, que a essência dessa perfeição é a caridade e o amor do próximo e do inimigo, na sua mais ampla acepção, porque justamente implica na prática de todas as outras virtudes que nós podemos ter. A caridade é o amor em ação, é transformar o amor em algo de bom para o outro. Então, o máximo que nós podemos chegar de perfeição é o que Kardec coloca, então, na classificação que ele faz da escala espírita. Então, nós fomos pegar, a partir da questão 100, Kardec vem falando, ele propõe uma classificação dos espíritos em uma escala, que começa dos espíritos imperfeitos, depois tem os espíritos bons, e o topo da escala, o ponto mais alto, são os espíritos puros. E nós pensamos que justamente o ponto mais alto que nós podemos chegar, como Jesus nos propõe ser perfeitos, é justamente esses espíritos puros que Kardec coloca aqui nessa classificação. Então, pegando do que Kardec escreveu, o que são os espíritos puros? E a primeira frase que ele coloca, para mim, não precisava nem ter escrito mais nada. Ele coloca o seguinte: nenhuma influência da matéria. Para mim, isso aí já basta, né? O espírito puro, ele não tem nenhuma influência da matéria. Ou seja, se nós fôssemos espíritos puros, vivendo aqui nesse mundo, nós não nos preocuparíamos em ter uma casa melhor, em ter um carro melhor. Nós estaríamos contentes da maneira como nós estivéssemos. Porque, infelizmente, né, a nossa condição de espíritos imperfeitos, nós nos iludimos ainda muito com esse mundo material. Ainda nos iludimos muito com
tudo que é falado, né, na mídia, na televisão, as propagandas, nas ruas, sempre falar, saiu um novo iPhone, saiu um novo Galaxy, e aí a pessoa fala, o meu já está ruim, eu preciso trocar. Né? A gente se ilude achando que aquilo é necessário. E também, né, no Livro dos Espíritos, eles vêm falar do necessário e do supérfluo. Né? A gente não precisa daquilo, mas a gente se ilude achando que precisa para ser feliz de um novo iPhone, de um novo Galaxy ou de um novo carro. Né? Na televisão mostra o carro novo e a gente, nossa, eu quero ter esse carro. Antigamente tinha propaganda do cigarro também, né? Que era todo mundo feliz e aí o governo até meio que bloqueou que não pode fazer, mas a gente imaginava fumando cigarro também a gente fica feliz. Né? E aí, então, é justamente isso. Não tem os espíritos puros. Se nós quisermos chegar à perfeição, como Jesus nos propõe, nós precisamos justamente nos largar dessa matéria, dessa influência da matéria. E aí, não só falando das coisas que o dinheiro pode comprar, mas também de pessoas. O quanto nós nos apegamos, às vezes, aos nossos parentes, aos nossos filhos, aos nossos pais, aos nossos irmãos, aos nossos amigos, e falar, não consigo viver sem fulano, preciso de ter fulano perto de mim. Né? Porque a gente se apega. A gente não precisa daquilo. A gente, por si só, é capaz de viver, mas a gente acaba se apegando. E aí, depois, Kardec fala também, né, que os espíritos puros são os mensageiros de Deus e ministros de Deus e que executam a ordem de Deus para que possam progredir, ajudar a progredir no progresso do nosso planeta e na harmonia do universo. E ele ainda fala que ajudam os espíritos que lhes são inferiores a se aperfeiçoarem e assistem os homens nas suas angústias e os estimulam ao bem. E são chamados de anjos ou arcanjos, querubins, serafins. Esses são o que é considerado os espíritos puros, de acordo com a classificação que Kardec propõe para nós. Por outro lado, na questão 625, do Livro dos Espíritos também, Kardec perguntou aos espíritos qual é o tipo mais perfeito que nós temos para servir de guia e modelo para nós. E eles nos responderam, Jesus. Em algumas traduções, em alguns livros, está escrito vede Jesus, ou seja, olhe Jesus, aprenda com Jesus, siga Jesus. Né? E estávamos conversando hoje com o Sandro, né, nosso esposo, e ele falando que ele não vê como sendo ele querer ser igual a Jesus, mas simplesmente um modelo a ser seguido. Ele falando, né, para mim, melhorar é ser melhor do que eu mesmo hoje. Eu quero ser amanhã melhor do que eu sou hoje. Eu quero ser hoje melhor do que eu fui ontem. Eu não quero ser Jesus hoje. Eu não quero ser Jesus amanhã. Eu quero ser eu mesmo, melhor do que eu fui. Então, mas nós precisamos justamente buscar essa evolução. Essa evolução vai acontecer, mas ser mais rápido ou mais devagar vai depender de nós. Enquanto sentávamos aqui, estávamos nos lembrando de uma amiga muito querida, nossa, que foi orientadora da nossa juventude na evangelização espírita, né, na evangelização infantil, e ela falava que nós, na vida, nós temos somente uma fatalidade, né? Normalmente se fala, né, uma fatalidade é a morte. Como somos espíritas, sabemos que a morte não existe. Então ela dizia, a única fatalidade que nós realmente temos é progredir. A única coisa certa que nós sabemos é que nós vamos progredir. Podemos progredir mais devagar ou mais rápido. E aí a escolha é nossa. Mas que nós vamos progredir e chegar nessa perfeição que Jesus nos fala, nós vamos. Depende de cada um de nós acelerar ou diminuir o passo. E aí, então, os inimigos são justamente aqueles que Deus permite que estejam no nosso caminho para que nós demos saltos maiores na nossa evolução. Porque se nós formos pensar nos nossos amigos, os nossos queridos, eles não chamam tanto a atenção nossa quando nós fazemos alguma coisa errada.
Outro dia, ouvindo uma palestra, até preparando, né, para isso aqui, ouvindo uma palestra da Deusa Nogueira, ela falando, a amiga vai no salão, corta o cabelo e volta para a outra e fala, ai amiga, olha só meu cabelo novo. A outra achou horrível, mas fala, ai, você tá linda. Porque amigo é assim, a gente não fala a verdade para não magoar o outro. Às vezes a gente se preocupa em não ferir o coração do outro, porque é nosso amigo. O inimigo não se importa, ele vai falar a verdade. Então ele é o principal que vai conduzir a nossa evolução em saltos maiores. Eu gosto de falar do personal evolutor. A gente fala personal trainer, eu gosto de falar do personal evolutor. Até brinco, às vezes, já brinquei que meu marido é meu personal evolutor, eu sou o personal evolutor dele. Apesar de que a gente se ama, somos amigos, mas também o convívio com os outros, às vezes, né, nas brigas, nas discussões, surgem as coisas que nós precisamos melhorar. Então, nós vamos contribuir para a evolução daqueles que nós temos inimizade ou criamos alguma briga, porque é assim que é a vida, né? E através desses momentos de chamada de atenção é que nós vamos parar, olha, eu tenho alguma coisa aí para melhorar, alguma coisa para me modificar, alguma coisa que eu preciso trabalhar mais. E vamos então assim, nesse progresso contínuo para nos aperfeiçoar. Voltando na escala espírita, né, para a gente entender em que passo nós estamos como espíritos imperfeitos. E aí eu peço perdão se por acaso tiver algum espírito puro ou algum espírito bom aqui, mas eu diria que a maioria, 90%, deve ser ainda espírito imperfeito como eu. Eu tenho certeza que eu sou espírito imperfeito. E aí a frase que vai justamente contrapor os espíritos puros. Kardec coloca, o espírito imperfeito tem a predominância da matéria sobre o espírito. Nós ainda nos apegamos à matéria mais do que entender as coisas espirituais. E ele diz que tem a propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhe seguem. Nem todos são essencialmente maus, né? Porque aí vocês podem estar pensando, eu não tenho propensão ao mal, eu não penso em fazer o mal ao outro. Eu não tenho tanto orgulho, não tenho tanto egoísmo. Eu vou dizer que eu tenho, tá, gente? Eu tenho muito orgulho, muito egoísmo. Mas aí, então, Kardec fala, nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade. E eu fiquei pensando, às vezes a gente faz uma piadinha sobre o outro, olha que leviano, e fere o coração do outro. E às vezes a gente fala só para outras pessoas e se ri, faz uma chacota. Se a outra pessoa estivesse junto, certamente não faria. Então é leviandade. A gente está sendo leviano em fazer uma piadinha nas coisas mais simples, né? No dia a dia. E Kardec ainda coloca o seguinte para os espíritos imperfeitos. Uns não fazem o bem nem o mal, mas o simples fato de não fazer o bem já é um mal. Já revela a inferioridade. Então, se nós pensamos, eu não sou mal, eu não penso em fazer mal do outro. Mas o simples fato de não fazer o bem já é um mal. E ficamos pensando quantas vezes não deixamos passar uma oportunidade de ajudar alguém, simplesmente por preguiça ou por desinteresse mesmo, né? Por achar que não é importante, porque o mais importante é nosso. É o que fazemos para nós. E aí a pessoa às vezes pede uma ajuda e nós fingimos que não ouvimos. E ficamos lembrando quando éramos criança, minha mãe com 5 filhos, imagine, não era fácil de dar conta. Eu agora com uma já não dou conta, imagina com 5. E então ela dividia as tarefas de casa para todos nós, né? Cada um tinha que fazer uma coisa. E às vezes ela falava, quem pode me ajudar a fazer isso? Cada um fugia para um lado. Todo mundo corria, ninguém queria ajudar. É uma coisa simples, mas a gente tem um interesse pessoal, que é o que Kardec coloca, os espíritos na verdade colocam como aquela coisa que é o indicativo de não ter evolução ainda, né? Na verdade, a pergunta, isso eu tinha botado para mais para frente, mas é a questão
893, qual é a mais meritória das virtudes? E eles respondem que é o sacrifício do interesse pessoal. Porque o interesse pessoal é o egoísmo. Se a gente pensa primeiro em nós somos egoístas. E quando a gente deixa de ajudar alguém que está pedindo ajuda, nós estamos sendo egoístas. Por preguiça, às vezes, ou por achar que não é importante, ou por ter desinteresse, não é o egoísmo. E a minha filha agora está começando a aprender a falar, né? E a gente vê, a Emiliana falava, eu fiquei pensando também nisso, né? A gente vê que ainda na tenra idade eles já demonstram as suas dificuldades, né? As suas imperfeições. Não está aqui à toa, né? Se a gente está aqui nesse mundo de provas e expiações é porque grande parte, já falei, 90% está nesses espíritos imperfeitos. E aí ela fica nervosa às vezes porque não consegue fazer as coisas e começa a gritar e ficar nervosa. Aí agora a gente está ensinando, né, o Sandro e eu, ela pedir ajuda. Aí o Sandro falou, ô filha, fala, papai, ajuda. Aí ela fala, papai, a Duda já aprendeu a pedir ajuda. E muitas das vezes a gente não ajuda também. Às vezes eu, por exemplo, né, fico pensando nas coisas mínimas que a gente pode ajudar e não ajuda. Ela gosta de dormir, agora está com essa mania de dormir de mãozinha dada. Quer que a mamãe fique segurando a mão. Começou a vovó na casa da vovó, a vovó começou com essa coisa, ou o vovô, não sei. Começou com isso, dormir de mãozinha dada. E aí quer que eu fique lá de mãozinha até ela dormir. E eu fico pensando, às vezes eu me pego pensando, eu não queria estar aqui, eu queria estar fazendo outra coisa, eu estou aqui à toa. Mas olha só que egoísmo, eu não posso passar alguns minutos com minha filha, a pessoa que eu mais amo, uma das pessoas que eu mais amo nesse mundo, não consigo me doar alguns minutos para ela poder dormir mais feliz? Olha só, como ainda somos egoístas, quanto é difícil nós sacrificarmos o nosso interesse pessoal. A gente precisa, no pouco, no dia a dia, pensar sobre isso. E eu tenho feito muito essa reflexão. Algumas palestras atrás aqui, alguém propôs também uma reflexão sobre ficar uma semana sem falar mal de ninguém. A partir desse dia, eu tentei, juro que eu tentei. Nas primeiras 2 horas eu já tinha falado, aí eu desisti. É muito difícil, gente, mas a gente precisa tentar. E eu estou aí no esforço. Cada dia eu tenho percebido que eu estou ficando mais calada. Porque o ideal era parar de falar mal e falar alguma coisa boa, mas a gente ainda não tem a coisa boa, vamos pelo menos ficar calado. Esse é o esforço que eu estou fazendo atualmente. Tentar ficar mais calada. Aí eu fico pensando, as pessoas vão me achar chata, pessoa que não fala. Olha só, que é justamente a ilusão nossa. A gente tem que ser aceito pela sociedade. A gente ainda está apegado às coisas materiais, essa coisa da sociedade de ser aceito. Senão, eu não vou ser uma pessoa legal, vou ser uma pessoa chata. E a gente muda o nosso comportamento simplesmente para satisfazer os outros numa coisa que é ruim. Se ainda fosse uma coisa boa, tudo bem a gente mudar o nosso comportamento, mas a gente está fazendo ali uma maledicência, uma coisa que é ruim. E pensando justamente que é muito difícil ainda, não faltam exemplos que atestam a nossa inferioridade, é muito difícil para nós ainda fazer essa evolução, mas justamente por isso que eu botei isso aqui, é preciso a gente tentar. A proposta que eu deixo aqui hoje, tentar pelo menos uma boa ação por dia. Fazer o bem uma vez a alguém. Uma simples boa ação por dia. Se nós tentarmos no pouco evoluir, nós vamos conseguir. Mas como ainda é muito difícil, aí a gente tenta dar as desculpas, como foi falado aqui antes. A gente tenta dar as desculpas. E aí, essa passagem de Mateus, que é que Kardec coloca aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, foi também relatada por Lucas, no capítulo 6, que é baseado no Sermão da Montanha. No final, Jesus fala do amor aos inimigos.
E aí, no Evangelho de Lucas, ao invés de ele colocar as palavras de sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial, que é o que está no Evangelho de Mateus, Lucas colocou o seguinte: sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Aí eu pensei, nossa, Lucas é mais legal. Eu não preciso ser perfeita como Deus, eu posso ser só misericordiosa. A misericórdia eu acho que é um pouco menos difícil de alcançar do que a perfeição. Aí eu falei, então vamos ficar, né? Eu quero reescrever aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque a misericórdia é um pouco menos do que a perfeição, mas não é tão menos assim. Eu fui procurar no dicionário o que é ser misericordioso. Ser misericordioso é ser bondoso, piedoso, caridoso. É aquele que perdoa, que é indulgente. Então, tem tudo a ver com a questão 886 do Livro dos Espíritos, que Kardec perguntou qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como Jesus queria dizer. E os Espíritos respondem, que eu até ia escrever também aqui, mas não botei. É o BIP. Vocês já ouviram falar nesse BIP? Já devem ter ouvido, né? Quem vem aqui bastante, muitas pessoas falam. Eu mesma já falei em outras palestras. É a benevolência para com todos. A indulgência para com as imperfeições alheias. E o perdão das ofensas. Se nós voltarmos, né, na questão do amar os inimigos. Amar os inimigos, também numa outra questão do Livro dos Espíritos, eles falam, não é amar com aquele amor que nós temos para aqueles que nos são amigos. Isso realmente é impossível. Se a pessoa nos faz mal, é difícil nós termos um sentimento de carinho, né, para aquela pessoa. Mas o amor aos inimigos é o perdão, é perdoar, que é parte da caridade do que Jesus nos propôs, perdão das ofensas. Esse é o amor aos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Então, nós ficamos pensando, a misericórdia, na verdade, é a caridade também. Então, sede, pois, misericordiosos, como misericordioso é o vosso Pai Celestial. E a caridade é o principal para que nós sigamos o caminho da perfeição. Então, tem tudo a ver, né? Sede perfeitos ou sede misericordiosos, no final das contas, vai dar no mesmo, que é chegarmos àquele nível máximo, o grau máximo de perfeição que nós pretendemos chegar e que Jesus nos propôs e que Deus nos criou para isso. O nosso ponto final, não temos, claro, um ponto final, mas o nosso ponto máximo de evolução é essa perfeição que Kardec nos diz aqui. E aí, então, nós já falamos um pouco da dificuldade de sacrificar o nosso interesse pessoal, o nosso apego, a nossa ilusão, e ficamos pensando nas oportunidades que nós temos de ajudar as pessoas durante um dia. E daí eu fiz umas contas, né? O dia tem 24 horas, se nós tirarmos 8, que aí quem tem filho sabe que depois que tem filho nunca mais a gente dorme 8 horas por dia, né? Eu agora, ainda mais filho pequeno, certamente já desisti de dormir 8 horas, mas eu fiz a conta com 8, não, né? Então, 24 horas menos 8 sobram 16. 16 horas vezes 60 minutos dá 960 minutos. 960 minutos por dia. O que é um minuto, né, gente? Um minuto é pouco. E nós temos 960 minutos por dia de oportunidades de ajudar alguém. E aí vocês podem pensar, mas não me surge nenhuma oportunidade, eu vivo sozinho, ou eu não saio muito na rua, eu não convivo com muitas pessoas, eu não tenho tanta oportunidade assim de ajudar. Uma vez, a Madre Teresa de Calcutá tinha feito uma viagem, estava visitando alguns doentes que não podiam se levantar das camas. E falando da bondade, da necessidade da caridade, de fazer alguma ação boa para os outros. E justamente a questão para ela foi essa, mas eu aqui na minha cama, como é que eu vou ajudar alguém?
E o que foi a resposta dela? Ela falou: você tem o seu pensamento, você pode orar pelas pessoas que sofrem. A gente não precisa sair do lugar onde estivermos, da nossa casa, da nossa cama, se for o caso. Simplesmente orar pelo outro que sofre. Às vezes a gente pode até não conhecer, mas então vamos orar de uma maneira genérica. Aqui no Rio não é muito difícil, né? A gente vê tantas pessoas pelas ruas, a gente ouve tantas notícias de pessoas que perderam filho, que perderam pai. Podemos orar por essas pessoas para que possam diminuir as suas aflições. Mas aí vamos voltar nas lições de Jesus. Amar os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam. E aí, hoje em dia, com essa quantidade de notícias ruins que nós recebemos, não são pessoas que nos perseguem ou que nos caluniam, mas todos esses que praticam um ato mau, um ato ruim, de violência, poderíamos considerar como uma perseguição ou uma calúnia para nós. Por que não orar por essas pessoas? Quando nós ouvirmos uma notícia, por que não elevar um pensamento a Deus e pedir perdão para essas pessoas? Que elas possam ser perdoadas nas suas ações equivocadas. Jesus ali, à beira da morte, né, no Calvário, falou. Ele poderia ter feito o que ele quisesse, né? Ele que já era um espírito puro, esse modelo guia que nós temos a seguir, o que ele fez? Orou a Deus por nós que estávamos ali o condenando. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Quando nós ouvimos uma notícia dessa, nós podemos pedir ao Pai, perdoa esses, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem mesmo. Se eles soubessem o quanto eles ainda vão criar de dificuldades para suas próprias vidas. Desculpe a emoção. Eles certamente não fariam. E é muito bonito. Eu ouvi uma história uma vez, procurei até na internet para trazer aqui, mas deu, né? Olha só como nós somos apegados. Não perdeu o seu filho, ele simplesmente teve seu filho morto por um assassino. E ele acolheu esse assassino, conseguiu um trabalho para ele quando ele saiu da prisão. Olha só que exemplo de perdão, né? Gente, Jesus nos damos esse sentimento que esse homem teve a capacidade de fazer. E estudando, né, essas lições, nós tivemos justamente esse pensamento de é muito difícil, né, perdoar aos nossos inimigos, alcançar essa perfeição. E conversando até com o palestrante aí das 19, quem quiser ficar para ouvir, é um bom palestrante também. Ele teve um pensamento parecido com o meu, né? Que realmente é difícil a gente fazer como Jesus, ser perfeito como Deus, ou mesmo como esses grandes vultos que nós vemos, né? E, desculpa aí, estou contando um pouco da palestra, não. Estou só dando um teaser aí para vocês, gente. Eu fiquei pensando, nós ainda não temos nem capacidade de amar aqueles que nós amamos. Eu fiquei pensando nisso. Aquele que nós dizemos que amamos. E vou lembrar de novo o exemplo da minha filha. Que falta de amor à minha filha, eu não querer passar alguns minutos com ela segurando a mãozinha. Capacidade de amar plenamente aquele que eu amo. Nós precisamos aprender ainda a amar aquele que nós amamos, de verdade, amar de verdade. Então, fiquei pensando que essa é a principal proposta, que é o que nós voltamos a falar, a uma boa ação por dia. Essa uma boa ação por dia pode ser aqueles que nós amamos, aqueles que convivem conosco todos os dias. Vamos pensar em fazer algo de bom, algo de melhor, uma vez
ao dia. E quem sabe, no final de uma semana, vamos conseguir não falar mal de ninguém. Né? Quem sabe? E aí eu fiquei pensando, né, também de... não só em casa, né, mas também, às vezes, no trabalho, né, nós temos as pessoas que convivem conosco. Será que a gente se dispõe a ajudar? Será que a gente se dispõe a fazer algo novo? E lembramos, o trabalho pode ser o trabalho que nós ganhamos o dinheiro, né, o ganha-pão, mas pode ser, por exemplo, o trabalho voluntário que nós exercemos. Aqui a casa nos oferece tanto, né? Nós já trabalhamos bastante também, demos uma paradinha agora com a filha, mas ficamos pensando, né, às vezes também nos grupos de estudos aqui da Canhão Mediúnica, sempre vinha aquela pergunta: quem quer fazer a prece? E aí todo mundo queria se esconder embaixo da cadeira. São coisas simples, gente, mas que justamente o quê? A gente não pode ajudar fazendo uma prece que vai beneficiar principalmente a nós mesmos, ajudar a nós mesmos. Nós podemos fazer algo mais. Na rua mesmo, né, também, e, infelizmente, nós vivemos nesse país que ainda tem uma grande discriminação com as pessoas, né, uma diferença tão grande social, de pessoas vivendo na miséria. E é muito triste, nós andamos pela rua e vemos sempre alguém pedindo ou várias pessoas pedindo. E é muito difícil para mim, realmente quando a gente vem para casa espírita a gente mais, né? Então teve uma vez que eu estava vindo e aí ali embaixo do shopping, né, o rapaz pediu para comprar uma comida para ele. Aí eu fui toda feliz ali naquela coisa de mate, que eu nem sei se já fechou. Fui, comprei um salgado, um mate para ele e voltei. Aí ele falou: ah, não, salgado não quero não. Eu quero arroz com feijão, quero comida. Olha só, eu achando que estava abafando, fiquei chateada que eu comprei o negócio, não tinha mais o que fazer com aquele salgado que eu também não queria comer e o rapaz não quis. Olha só como a gente é orgulhoso. Né? A gente ainda não consegue fazer a boa ação da maneira como o outro espera. Porque o outro quer receber de nós, a gente às vezes não sabe, não ouve, não para tentar compreender o que o outro espera de nós. Nós precisamos sair de nós mesmos e nos colocar no lugar do outro ou tentar entender melhor o que o outro espera de nós. E dizem que o espírita, né, tem 3 fases na doutrina espírita, que é quando nós entramos para a doutrina espírita, a primeira fase. A segunda fase é quando a doutrina espírita entra em nós, aí começamos a entender realmente que precisamos amar, que precisamos agir no bem. E a terceira é quando a doutrina espírita sai de nós, que é justamente quando nós vamos colocar essa caridade em ação, esse amor em ação, né? Fazer a verdadeira caridade. Precisamos realmente agir no bem com essa uma boa ação por dia. É a proposta que eu faço, mas que na verdade eu copiei de Casimiro Cunha, gente. É um poema que aí então, para encerrar, já que terminamos aí o horário, peço de novo desculpas pela emoção, né? Realmente às vezes os espíritos chegam até nós e nós ficamos emocionados. A lição de Casimiro Cunha, uma boa ação por dia. Eu não sei qual é o livro, eu posso procurar depois se alguém tiver interesse. Ele fala o seguinte: levanta cedo da cama irradiando alegria. Repete: devo fazer uma boa ação por dia. Minha mãe uma vez fez um jogral, se vocês quiserem repetir comigo aqui, uma boa ação por dia, no final de cada estrofe aí, fiquem à vontade. Tolera qualquer pessoa que te cerca com ironia, e já estarás fazendo uma boa ação por dia. Dialoga com o idoso de vida triste e vazia. A bondade começa assim, uma boa ação por dia. Irradia paz constante no lar, nobre moradia. Executa dentro dele uma boa ação por dia. Não te ausentes de ninguém que te admira e confia. Aconselhar é fazer uma boa ação por dia. Dá um banho no doente que no leito prova e espia. Realiza pelo menos
uma boa ação por dia. Dá que seja um cobertor ao pedinte em noite fria. Não te empobreces fazendo uma boa ação por dia. Compreende os teus parentes. Vive, pois, em harmonia. Decreta silêncio e faz uma boa ação por dia. Quem, pois, galgou o posto de anjo e muita luz irradia, se angelizou porque fez uma boa ação por dia. Que nós possamos, buscar fazer uma boa ação por dia e quem sabe, aí num curto espaço de tempo, nós seremos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Que todos fiquem em paz e que nos abençoe hoje sempre.